Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Krasin Podcast, o pior podcast da história da internet. E esse podcast é o último dessa série sobre Nihei, e falarei sobre Biomega, esse mangá que aparentemente se passa do universo de Blame. Por que falo do universo de Blame? Porque dentro de Blame existe uma empresa chamada Indústrias Pesadas Torra. E o nosso protagonista de Biomega, cujo o nome eu esqueci, vou ler agora, é Kanoi Zoichi. Isso mesmo. Ele aparentemente é um construto modificado bizarro e ele tá aqui basicamente para ajudar uma inteligência artificial para cara, eu sou muito ruim. Essa IA, na verdade, é a sua bicicleta. Não bicicleta, como é que é o nome? Sua moto. Exatamente, a sua moto. E nessa visão distópica desse mundo, ocorreu um vírus, né, N5S, que devastou a Terra. Transformou quase todo mundo em autômatos. Só que esses autômatos lembram muito zumbis. E aí, em geral, é isso. Ele vai lá, salva uma garota, leva com a sua moto e sai batendo em todo mundo. É isso aí. E essa história, ela é interessante porque aqui vemos o ápice artístico de Nihei no sentido, até mesmo no sentido artístico que eu falo, no sentido, como é que é o nome? De traço. Os traços de Nihei evoluíram bastante desde Blame. É um mangá que vai de onde ele começou a ser produzido em 2004, ele leva até 2009. Mas, já que já deu um contexto geral, vírus devastou a Terra, por aí vai. Só que o ponto de Biomega, que ele vai tratar dessa super ficção científica, mas esse bio-horror, né? Esse bio-horror que os japoneses gostam tanto, ele tem uma parada muito interessante. Esse Blame, ele é quase inteiramente ficção científica. E aí você tem Abara, que ele trata não só ficção científica, mas também trata uma certa fantasia. É que o Biomega, ele eleva um pouco as coisas. No review que eu falei sobre Abara, eu disse que a obra era interessante, ela tem um potencial legal, mas aparentemente o Nihei não aproveitou tudo que tinha naquela obra. Não que ele não aproveitou, mas é que podia ter mais capítulos. E Biomega, ele acerta nisso, porque Biomega é uma obra interessante. Ela leva os capítulos. Tem os capítulos necessários para você compreender mais ou menos a história, o que está acontecendo. É, é aquela estrutura clássica do Nihei. Pouco papo, muita ação, muita loucuragem. Acontece que Biomega tem um acontecimento bem interessante. Ele começa a misturar elementos bem mais de fantasia na sua obra, ao invés de Blame, que tinha muito ficção científica. E muito. Só que isso é mais lá pro final. Mais lá pro final, o mangá ele quase toma alguns conceitos de ficção científica que soam quase como fantásticos. O que fica um pouco difícil na compreensão geral do mangá. Mas, ao mesmo tempo, é algo que é interessante, algo que é muito legal. É um famoso massa velho. Nosso protagonista, que é o Kanoi, né? É esse cara que ele tá ali atrás para ajudar uma mulher, né? A Eon, por assim dizer. E entre vários outros personagens apresentados no mangá. Ele é aquele clássico protagonista do Nihei. Caladão, fodão, tem uma baita arma, resolve tudo quase com um tiro. Mas, principalmente, ele é incrivelmente persistente. Uma característica bem interessante que eu comecei a analisar dos personagens do Nihei. Eles, eles são mega incríveis, eles fazem muitas coisas, porém, o desafio que essas obras apresentam não são desafios assim que envolvem força ou talvez uma mega inteligência. Eles são desafios que envolvem resistência. É, eles envolvem uma resistência quase que, como posso dizer? Uma grande resistência quase que mental. E o cachorro está latindo, eu não sei se está saindo, mas esse aqui é o podcast, né? E essa resistência, ela é muito,
ela é muito explorada dentro do universo aqui de Blame, e principalmente Biomega. Inclusive, claro, aqui em Biomega tem aquela coisa que nós vemos cidades normais. Não é normais, assim. É ficção científica, é futurista, mas não é como a cidade de Blame, que tem aqueles prédios intermináveis ou estruturas absurdas. Não, aqui tem uma questão mais contida. Tanto que eu acredito, né, que Biomega possa ser até o, como posso dizer? Possa ser o mangá pré-Blame. Não que eu acredite que ele de fato seja o mangá pré-Blame, mas ele carrega essa realmente coisa dentro dele, essa energia. Não a energia, né, mas a narrativa que ele fala. O mangá em geral, ele não tem grandes defeitos, como sabe, o defeito, né, como tá falando de Abara, né? O defeito de Abara é que ele durou pouco. Só que é aquilo que eu exatamente falei antes. Ele começa a expandir demais alguns conceitos. E como ele é uma, e como o Nihei ele trabalha uma estrutura de muita baixa exposição, essas lacunas elas têm que ser muitas vezes, talvez até exageradamente preenchidas pelo seu próprio imaginário. Assim como eu disse em Abra, o Blame, ele tem o tempo necessário e o tempo bom para você pegar lá, você lê, você entende, meio que fica naquela coisa, o que tá acontecendo, mas você consegue fechar as lacunas. Em Biomega, ele também sofre um pouco desse problema que tem em Abra. Afinal, ele tem só 43 capítulos, então ele não tem, né, ele não tem o número de capítulos, tem muito mais capítulos que Abra, mas também não tem os capítulos de Blame. E Biomega, eu acredito que talvez mais capítulos fosse necessário, não sei. Mas o Nihei, ele realmente coloca conceitos muito além do que talvez você esteja acostumado a ler ou até mesmo a compreender. Isso aqui é aquilo que a gente trata, né, do que a gente fala hard fiction, que é a fantasia, a ficção realmente além dos limites. Não é só arminha poderosa ou geneticamente modificações genéticas estranhas. Ele vai muito mais além disso e chega até em alguns níveis até meio cósmicos, assim, bem bizarros. O que você faz pensar: "Caralho, espera aí, aonde esse cara tá indo? Calma lá, calma lá". E e quando entra nesses eventos mega cósmicos, não diria eventos, mas você vê que ele meio que perde essa característica de ficção científica, e ele começa a fantasiar bastante. E é nesse ponto que a gente vê que não necessariamente é o problema, mas que as lacunas ficam grandes demais. As lacunas ficam muito abertas. Porque você tá lá lendo o mangá sobre um mangá de ficção científica. Massa. E aí o cara começa a inserir um monte de conceitos cósmicos e até fantasia. Não é inserir, explicar. É Nihei, né? É lançar um monte de coisa e você. Hum, tô entendendo nada, mas tô curtindo. E Biomega ele tem essa característica muito boa, porque ação, velho. Ação incrível, personagens interessantes, situações muito além do que você jamais veria em uma obra padrão assim de fantasia ou até mesmo em uma obra padrão de ficção científica. Inclusive, até ando reiterando bastante isso, e eu até reitero, eu não poderia dizer que Biomega realmente é uma obra, tipo, ficção científica e fantasia. Mas ele tem essa característica desse horror biológico japonês muito presente. E a primeira vez que eu li Biomega, eu vi, tipo, eu senti, nossa, realmente ele faz parte do universo de Blame, mas eu também fiquei em dúvida se ele também participava desse co-universo com Abra. Porque hoje eu acredito que não. Existem sempre especialistas maiores do que eu. Porque Biomega é só uma obra que eu curto, que eu acho legal, que eu acho interessante. E que eu cometi o erro de não reler para gravar esse podcast. Apesar de tudo, Biomega, ele é uma obra muito interessante, porque ele vai mexer naqueles assuntos que você já está acostumado ao ler obras do Nihei, ele vai extrapolar alguns conceitos, ele vai ter personagens, mais vivos, assim, né, por assim dizer. Ele vai ter personagens mais interessantes, assim, ele tem
demonstram mais algumas emoções. Oh, nossa, quem diria Nihei construindo personagens com emoção. Eh, em geral, de Biomega, o que eu tenho que dizer é quase isso. Eh, ele é um mangá legal, nesse sentido, de ação, mas você tem que entrar mais de cabeça aberta. E não é um mangá que eu recomendaria para começar a ler Nihei. Para começar a ler Nihei, eu sempre recomendo Blame. É isso, Blame em primeiro lugar. Quer começar a ler Nihei? Blame, 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 não tem outra. É Blame e depois Noise. E só para dar um aviso rápido, como esse é o último vídeo aqui do Nihei, eu vou elaborar outros vídeos sobre o universo ali de, como posso dizer? Eh, elaborar vídeos de outros universos. Porque essa apresentação que eu fiz do Nihei é só uma apresentação porque ele é um dos atores que eu considero que, de alguma forma, me influenciou. E um dia eu vou fazer um podcast sobre autores que me influenciaram e, de certa forma, como já deixei claro em um podcast, eu vou pegar um autor, falar um pouco da vida dele e falar sobre obras que eu gosto dele. E o Nihei, ele foi o primeiro desses. Não quer dizer que ele foi o que mais me influenciou, mas dentro de alguns autores, indo aqui rapidinho, talvez ele esteja entre um dos últimos aí que me influenciou a forma que eu gosto de escrever minhas histórias. Principalmente questões de construção de universo de ficção científica. Isso ele realmente me influenciou bastante. Eu gosto bastante das questões da mega estrutura. É realmente uma visão de realmente pessoas que cresceu numa não sei cresceu, mas viveu nessa cidades, assim, realmente muito grandes, como ele. Em geral é isso. Só queria falar sobre isso de Biomega. Eu acho que isso aqui ficou muito ruim, porque eu tô meio ansioso. Sei lá, eu tô meio, não, meio que almocei ainda. Eu tô só bebendo água. E, e eu acho que não tô concatenando bem as ideias. Não me preparei muito pra esse vídeo, só citei e gravei. Então eu peço perdão já por fazer jus ao nome do canal. Em termos gerais é isso. Obrigado.